tendo em vista que as escritas cuneiformes que foram encontradas na antiga Babilônia do povo sumério, povo este que criou a escrita como a conhecemos hoje, inventou a forma de contar o tempo através da lua, já existiam duas cúpulas na legislação dos seus governos e ainda por cima, além de outras coisas, contam até mesmo como foi criado o primeiro homem. Quero agradecer de coração a cada inscrito. Deixe o seu like, se inscreva no canal, é de graça. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o Tato explica. Por que existem tantas coincidências entre as tábuas sumérias e a Bíblia? Histórias contadas como a Torre de Babel, uma história muito parecida com a de Caim e Abel, sem dizer coisas sobre o dilúvio, inclusive diferenças como o barco construído era redondo e não retangular. Em uma escavação em Larsa, em 1921, datando de 1800 anos antes de Cristo, foi encontrado, escrito em um pilar, uma lista de reis que viveram antes e depois do dilúvio. E o mais incrível é que quando chega no número 40, existe uma interrupção na sequência. Ao invés de aparecer o rei de número 41, aparece a seguinte frase: então o dilúvio veio e cobriu a terra. E antes de prosseguir a lista, está escrito: depois que o dilúvio havia coberto a terra. E daí continua a contagem dos reis, a partir do número 41, e assim sucessivamente. O mais curioso ainda é que os reis viviam com incrível longevidade, com até milhares de anos de reinado, dando assim a impressão de que se vivia muito mais antes do dilúvio. E o mais curioso é que estudiosos afirmam que a Terra, naquela época, girava em outro eixo, em outra posição, e girava também muito mais devagar do que gira hoje. Estudos recentes mostram também que o mar era 480 pés mais baixo do que é hoje, e que as calotas polares eram acumuladas em outro lugar no planeta. E é óbvio que alguma coisa aconteceu. Mas o que deve ter acontecido? E quando a pedra continua a lista, observamos que os reinados duram apenas algumas dezenas de anos, demonstrando assim uma grande mudança na longevidade das pessoas depois do dilúvio. Muitos acreditam que o que aconteceu foi a queda de um grande meteoro em nosso planeta. Daí a explicação para a mudança do giro e da posição do planeta, criando assim um dilúvio. Muitos acreditam que o próprio planeta Nibiru, o planeta dos Anunnakis, com a sua aproximação do Sol, levando em conta que sua massa seria maior do que a da Terra, provocando assim no Sol erupções solares, aumentando assim a temperatura do nosso planeta, causando o dilúvio. Bom, não posso nem enumerar aqui a quantidade de hipóteses levantadas para que houvesse um dilúvio na Terra. Mas certa vez Platão citou um tempo antes da Lua. E é claro que se a Lua fosse trazida para orbitar a Terra, isso causaria uma mudança no eixo de giro do planeta, podendo até acelerar o seu giro, causando assim um inevitável dilúvio.
Daí poderia ser explicado a Antártida, que parece ter sido congelada quase que instantaneamente. Assim como o Polo Norte, que tem poucas diferenças da Antártida. Especialistas até encontraram um mamute ainda com alimento em sua boca, provando assim que seu congelamento teria que ser quase que imediato, quase que instantâneo. E quanto às coincidências entre a Bíblia e as tábuas sumérias, pode ser que simplesmente estejam contando a mesma história contada pelos seus ancestrais. Enquanto especialistas afirmam que a Bíblia roubou a mesma história das placas sumérias, umas grandes diferenças são apontadas e não podem passar desapercebidas. Pois a Bíblia fala de Deus, que existe mesmo antes do próprio universo, e Deus criou o universo. Já as placas sumérias falam de deuses que foram construídos durante as atividades do universo. Portanto, esses deuses foram criados pelo universo. Obviamente, estão falando da mesma história, apesar das diferenças. E veja bem, partindo de um simples raciocínio de que realmente houve um Adão histórico e que esse Adão estaria ligado ao berço das civilizações. Sendo assim, toda a história de todas as civilizações estariam ligadas a Adão. Todas as nações do mundo teriam que ser descendentes de Adão, em toda a sua história desde os primórdios. É óbvio que estão falando da mesma história, porém com pontos de vista diferentes. Bom, pelo visto, se vivia muito mais aqui antes do dilúvio. Mas e você? O que você acha? Deixe nos comentários. Aproveite e deixe um like. Se inscreva no canal. É de graça. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o Tato Explica.